Estima-se que, no mundo, a depressão atinge cerca de 322 milhões de pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde. Para piorar, os brasileiros estão elevando esses índices no país. 5,8% da população tem sofrido com a doença. E o que falar do transtorno da ansiedade? Bem, hoje recebemos o psicólogo Otton Júnior, que já esteve aqui conosco falando a respeito do autismo. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Então, doutor, muitas vezes as pessoas pensam que depressão é frescura. Muito engano, né? É uma doença e precisa ser levada a sério? É uma doença que precisa ser levada muito a sério. Nós temos aí índices, como tu falou, alarmantes. Quase aí 6% da população brasileira sofrendo com depressão. Então, é uma doença que diz respeito à saúde mental e ela é muito séria porque, num grau mais elevado, ela pode levar justamente a pessoa a levar a cabo da sua própria vida. Então, é uma questão de saúde aí geral que a gente precisa dar muita atenção. A gente falou em crise de ansiedade, que uma coisa tem a ver com a outra. Dá para se confundir um pouco a depressão, a crise de ansiedade, ou uma leva a outra? Como é que funciona? Às vezes nós temos associações de crises de ansiedade levando a casos depressivos. Tá? Quadros de depressão. Por quê? Às vezes a pessoa sente ali, no meio de uma crise de ansiedade, ela vai sentir de repente um medo de morrer, porque os sintomas fisiológicos às vezes são muito fortes, né? Falta de ar, dificuldade de respirar, então aparece aí o medo da morte. Então ela vai se retraindo, vai diminuindo ali as suas atividades, vai ficando mais isolado e isso pode desencadear um quadro depressivo. Então a gente pode ter a relação nesse sentido. Como a gente pode identificar se somos ansiosos, se sofremos com isso ou não, além desses sintomas que o senhor já apontou, que é essa questão já física, que eu acredito que já seja uma coisa bem mais avançada, né? Sim. Na verdade, a ansiedade ela vai se manifestar através de pensamentos, né? Assim como também através do nosso corpo, sintomas físicos mesmo. Então, é comum a pessoa que sente ansiedade, por exemplo, ter falta de ar, de repente ter uma dor na barriga, ter uma dificuldade de respirar, dor de cabeça, dormência no braço, nas pernas. Então, são sintomas variados. Então, como é que a pessoa começa a perceber que ela está ansiosa ou que, de repente, ela pode ter aí um transtorno de ansiedade? Quando estes sintomas são muito frequentes e com estes sintomas manifestos, ela deixa de fazer algumas atividades que normalmente ela faria. Por exemplo, ir à escola fazer uma prova. Então, eu apresento sintomas de ansiedade e deixo de fazer a prova. Então, aí eu já começo a ficar em alerta, porque essa ansiedade pode se tornar aí um transtorno de ansiedade. A depressão, quais são os principais sintomas? Nós temos dois principais sintomas. O primeiro deles é o humor deprimido, a tristeza, aquela tristeza que não passa, aquela constante. Então, esse é o primeiro sintoma principal. O segundo sintoma principal vai ser a perda da vontade de prazer pela vida. Então, esses são os dois principais sintomas. Para a gente caracterizar um quadro depressivo, a gente tem que ter ou os dois ou um desses dois. A pessoa sozinha, ela muitas das vezes não consegue aceitar ou procurar ajuda. É importante quem está em torno de uma pessoa identificar e conversar e realmente procurar um tratamento? É muito importante, porque a aceitação é o primeiro passo, é o passo inicial para a pessoa procurar um tratamento e para ela se posicionar no enfrentamento daquela doença, daquele transtorno. E aí, às vezes, as pessoas que estão ao redor, elas conseguem observar. Essa observação é feita também por terceiros, não só pela pessoa que sofre, né? Seja com depressão, seja com transtorno de ansiedade. Mas essa observação também pode ser feita por terceiros. Então, esse terceiro, se ele perceber um prejuízo, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, ele pode pontuar, pode conversar, fazendo nesse trabalho de conscientização e de aceitação. Aí tem uma coisa interessante que é saúde mental. Então, esse termo saúde mental, muitas vezes é muito pesado, tem muito estigma. Então, a pessoa, eu estou com depressão, eu estou com ansiedade, eu sou doido, eu estou com uma doença mental. E aí isso bloqueia muita gente e impede de que inicie o tratamento. A pessoa que convive com quem tem depressão também precisa ter muita paciência, né? Para essa variação de humor, eu acredito que ela exista. Como se comportar, doutor? Precisa ter muita paciência, porque como tu disse no começo, às vezes o pessoal acha que é frescura. É frescura, vai lavar uma louça, levanta daí e tudo mais. E não, na verdade não é frescura e exige muita paciência, porque como a gente falou ainda agora, e tu perguntou, um dos sintomas principais será a perda do prazer, a perda da vontade.
Então, se tu não tem vontade, tu fica ali parado, estático. Mesmo às vezes que a pessoa queira ir fazer alguma coisa, ela não consegue fazer movimento algum. Seja uma atividade mais simples, tipo lavar a louça, até uma atividade mais complexa, se relacionar com as pessoas. Então, muitas vezes as pessoas vão associar isso. Ah, isso é besteira, ou isso é falta ou isso é preguiça, é muito associado. Mas, na verdade, não é. Isso vai ser uma causa neurofisiológica que vai implicar diretamente no comportamento das pessoas. O senhor falou de como identificar, né, os principais sintomas, mas o que leva uma pessoa a ter depressão? Isso, a ciência ainda não se tem uma causa específica. O que a gente conhece é que a depressão será multifatorial. Tem uma predisposição genética, então, se o meu pai, se a minha mãe teve algum quadro depressivo, então isso me deixa sensível a um possível quadro de depressão. Então, isso é um fator. Nós temos essa influência que não vai determinar. Sim. E aí nós temos fatores ambientais, né? Relações, família, trabalho, as exigências que a vida vai colocando. Então, a partir desses dois fatores, juntando, e a partir da própria construção de personalidade de cada pessoa, aí a gente aumenta ou diminui esse risco de se ter uma depressão ou não. E qual o tratamento adequado? O tratamento, no mínimo, é psiquiatra e psicólogo. Psiquiatra para fazer o tratamento medicamentoso, porque quando uma pessoa está com um quadro depressivo, ela deixa de produzir alguns neurotransmissores. Não pode dizer que sejam umas vitaminas, que fazem com que o cérebro funcione normalmente, estimulando essa pessoa a ter vontade, a ter satisfação, a ter prazer pela vida. Então, o tratamento medicamentoso vai estimular a produção desses neurotransmissores, regulando o funcionamento bioquímico da pessoa e aliado à psicoterapia que vai ajudar a pessoa a enfrentar essas exigências, percepções que muitas vezes a pessoa tem e que colocam um certo peso e fazem com que ela fique triste, com que ela não se mova, que ela fique ali nesse sofrimento. Os mesmos profissionais são indicados para crise de ansiedade? Os mesmos são indicados para crise de ansiedade. Mesma coisa, medicação no caso de ansiedade vai estabilizar o humor, vai prevenir crises, vai ajudar a estabilizar, assim como também vai acalmar. A pessoa está numa crise, então a medicação vai regular basicamente o humor dessa pessoa. E a psicoterapia vai ajudar na elaboração desses pensamentos que podem desencadear as crises. São doenças sérias, então sentiu alguma coisa, é bom procurar um profissional. Foi muito bom recebê-lo aqui mais uma vez. Obrigada pela participação. Obrigado a você. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí um instante só.